Bem, amigos, o professor Maurício Vasconcelos, sobre a aula da última terça-feira, eu confesso que eu fiquei com uma certa dor de consciência, uma certa dívida em relação a todos vocês, porque propositadamente eu terminei desviando do assunto principal do nosso programa, que aqui está, que era o inquérito policial, e fui falar de outros temas de processo penal e terminei que, no meu modo de entender, eu não falei de todos os aspectos que eu deveria ter abordado sobre especificamente o inquérito policial. Por essa razão, eu resolvi gravar um vídeo para economizar tempo na aula do dia 9 de julho, porque nós vamos adentrar num tema novo, um tema controverso, que é o juízo de garantias, e também eu prometi que falaria do acordo de não persecução penal, e, portanto, eu não quero, digamos assim, gastar esse tempo futuro, e com esse vídeo eu espero suprir alguns aspectos que eu deixei de examinar na última aula, repito, porque nós transbordamos para outros assuntos de processo penal, como a ação penal e etc., e não espécies de ação penal especificamente, e não tratamos aqui. Vamos falar inicialmente sobre as características do inquérito policial. Eu falei, mas eu acho que não falei com a profundidade que eu deveria. Bom, o inquérito policial, ele é um procedimento pré-processual e ele tem por finalidade de dar suporte fático probatório à denúncia ou queixa. Lembrando, e isso já foi dito, que ele não é essencial, não é indispensável para a propositura tanto de uma como de outra espécie de ação. Então, o inquérito ele tem caráter informativo. Aqui está meu roteiro de aula, por isso que eu sempre estou recorrendo. Eu não sei dar aula sem um roteiro, porque eu termino por suprimir assuntos relevantes. Então, eu tenho um caderno com as anotações e eu sigo esse roteiro. Então, ele é informativo. As provas produzidas no inquérito policial, salvo as irrepetíveis, não precisam necessariamente que tenham uma renovação, uma confirmação, por assim dizer, na ação penal, na persecutio crimis em juízo. Quanto às provas irrepetíveis, eu queria fazer assim uma ligeira abordagem. A PUC de Minas Gerais lidera a chamada Escola Mineira de Processo. Eles defendem que haja um incidente vou chamar de contraditório, um incidente de ampla defesa em sede do inquérito policial, o que na legislação de hoje isso não é possível, embora eles entendam que a Constituição dê essa garantia, para que a defesa possa participar da construção de provas irrepetíveis, que via de regra são os laudos periciais, são determinadas e específicas diligências, mas isso eu estou falando a latere, em caráter lateral. Quem se interessar por esse incidente deve recorrer
aos autores da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Mas voltando à nossa quadra de assuntos, o inquérito tem outra característica: ele é dispensável. Ele é dispensável. Conforme já foi falado aqui na aula anterior, eu não vou voltar a abordar esse assunto. E ele precisa ser escrito. Isso está no artigo 9º do Código de Processo Penal, que eu fiz um comparativo de que deve ser tratado como um romance, né? Tendo início, meio e fim. Portanto, quando o Código de 41 falou em inquérito escrito, naturalmente hoje nós estamos tratando do inquérito digitalizado, né? Conforme as novas tecnologias foram surgindo. Falei também do sigilo, que consta do artigo 20, expliquei as características, lembro que abordei os ensinamentos de uma professora do Ceará, em que falava do sigilo interno e do sigilo externo. Isso acho que ficou claro para vocês. E a principal característica do inquérito é a discricionariedade, que também foi abordado. Discricionariedade não significa, não se traduz em ilegalidades, mas é o poder, dever que o delegado tem, conforme o caso concreto, de alcançar a sua finalidade. E aqui eu faço, como é de hábito e de costume, uma grande pergunta: qual é a finalidade do inquérito policial? São duas ou são três? Não há nenhum problema quanto a isso. Primeiro, provar a existência de crime e todas as suas circunstâncias. E, em terceiro ou em segundo lugar, a autoria. Isso também está claro. Essa é a finalidade do inquérito policial. Falei sobre o início do inquérito policial e no primeiro caso, ele no inciso 1 do artigo 5º, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será indiciado de ofício. Nos casos em que o delegado toma conhecimento do fato diretamente e, por meio de suas atividades rotineiras, ele começa a investigação. Isso nós chamamos notícia-crime de cognição direta. Ou seja, o delegado toma conhecimento do fato através das suas atividades corriqueiras do dia a dia da sua profissão. E também a notícia-crime de cognição indireta é quando a autoridade policial toma conhecimento por meio indireto, ou seja, através de representação da vítima, no caso de ação penal pública condicionada, ou se não, através de cognição coercitiva, que é aquele caso de prisão em flagrante que eu abordei para todos vocês. Bom, aqui tem o artigo 6º, que eu já examinei. Bom, mas tem uma outra situação que eu preciso tratar com as senhoras e com os senhores. Deixe-me ver aqui, por favor. O Código de Processo Penal está aqui na minha frente. Deixe-me ver aqui. Um só instante.
O artigo 185 do Código de Processo Penal, ele torna indispensável a presença do advogado no depoimento do investigado no inquérito policial. Eu precisava falar disso. O texto é o seguinte: o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença de seu defensor constituído e nomeado. O interrogatório do réu preso será realizado em sala própria. Isso aqui por hora não nos interessa. E o ato é oral, é colhido e reduzido a termo, e o artigo 186, ele deve receber a ciência de que não está obrigado a responder todas as suas perguntas e, portanto, ele pode, inclusive, exercer isso tudo, de palmar sabença, de que pode permanecer calado e não responder às perguntas que lhe forem formuladas. Essa disposição do artigo 186, embora fale em autoridade judiciária, a doutrina defende que ela é perfeitamente aplicável ao inquérito policial. Então, é direito e obrigatório que o investigado seja ouvido, se assim o quiser, acompanhado do seu defensor, do seu advogado. Bom, eu vou pular aqui a parte em que fala das obrigações e das providências que devam ser tomadas pelo delegado de polícia, que estão ancoradas, que estão previstas aqui no artigo 6º, porque isso já foi examinado e, de certa maneira, esse artigo, ao meu modo de sentir, ele é autoexplicativo. Ele está aqui no artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade deverá. E aí segue-se um rol de providências que não são exaurientes, né? Essas providências que o artigo 6º diz sobre o que deve ou não o delegado de polícia fazer, não, na minha opinião, não é exauriente. Isso depende muito do fato que está sendo investigado. Sobretudo nos dias de hoje, com as novas tecnologias, os novos critérios de investigação sobre o sistema financeiro, sobre o sistema bancário, enfim, são coisas da modernidade que, à época da confecção do Código de Processo Penal, isso não estava, na verdade não existia, porque o código data de 1941. Bom, expliquei a todos vocês o que é uma agonia, né, tanto para nós pessoalmente como para vocês, o que é o indiciamento. Eu já disse que o indiciamento é o ato da autoridade policial de imputar a alguém a prática de um delito. Então, se o delegado entende que o investigado ou os investigados praticaram tal ou qual infração penal, ele aponta a autoria. Exatamente, aí está uma das finalidades do inquérito policial. E, por último, antes, porém, eu quero dizer a vocês o seguinte:
Não pode haver condenação. Isso já estava na jurisprudência e já se consolidou no nosso sistema processual penal. Não pode haver condenação lastreando o juiz exclusivamente na prova do inquérito. Isso não pode acontecer. Porque se isso for verdadeiro, se isso for possível, você estaria quebrando um dos pilares do sistema acusatório, que é o contraditório, porque nós sabemos que o inquérito policial ele tem caráter inquisitivo, ressalvando que caráter inquisitivo não afasta a titularidade por parte do investigado de uma série de direitos. Agora mesmo eu acabei de citar o direito ao silêncio, né? Então, são vários as garantias constitucionais e infraconstitucionais que a lei confere ao investigado e que o fato de ser o inquérito inquisitório é inquisitório porque não existe, não tem a ampla defesa na forma em que nós vamos conhecer na ação penal. Por isso que ele é inquisitório. Então, o contraditório, ele não se estabelece, repito, já existe setores da doutrina que, no caso específico das provas irrepetíveis, já defendem, o nome já está dizendo, prova irrepetível, ou seja, não será possível repetir essa prova lá adiante. Lá adiante onde? Na ação penal. Então, por esse motivo, por essa razão, já existe, sobretudo em Minas Gerais, na PUC de Minas Gerais, uma corrente defendendo que haja o que eles chamam de um incidente, e salvo engano, de ampla defesa, um incidente de contraditório. Para quê? Para que o investigado participe da construção daquela prova que vai se tornar irrepetível. Mas isso, no momento, não é apenas uma pesquisa, é um desenvolvimento de um raciocínio muito bem posto, muito bem colocado pelos professores de processo penal da PUC de Minas Gerais, mas que ainda não alcançou a concretude, a realidade que nós todos esperamos. Dito isso, que o inquérito não pode servir exclusivamente de base para a condenação, e aqui eu queria fazer um parêntese. Já melhorou muito, mas os promotores de justiça, sobretudo os promotores de justiça do Estado, no caso aqui o meu Estado, a Bahia, eles se queixavam muito da qualidade do inquérito, né? Das apurações, da qualidade do inquérito. Por quê? Pela falta de estrutura da polícia judiciária. Não se trata aqui de irresponsabilidade, de falta de compromisso de nenhuma autoridade policial, de nenhum promotor, mas a falta de estrutura que o Estado não dava à polícia, e eu não sei se creio que já houve avanço, né, sobretudo em função dessas tecnologias todas que nós conhecemos. Nós estamos lançando mão aqui de uma tecnologia. Quando eu comecei a estudar direito, era impossível pensar numa intervenção do professor da maneira como nós estamos fazendo aqui nesse instante. Então, esses inquéritos eram paupérrimos em termos de prova e de prova da existência do crime. Muitas vezes se conseguia, mas era paupérrimo em relação à autoria. Então, isso redundava em quê? Em provas enfraquecidas, que poderia até servir como base para o oferecimento da denúncia, uma prova, digamos assim, semiplena, mas não poderia jamais essa prova ganhar a adjetivação de plena para um decreto condenatório, porque o decreto condenatório é nível de certeza. Quando a gente fala
na prova do inquérito, você pode até falar no juízo de probabilidade. Tudo bem, para o oferecimento da denúncia, para a adoção de algumas medidas cautelares penais, como quebra de sigilos, até propriamente a mais drástica de todas, a decretação de prisão temporária ou preventiva, mas jamais poderemos falar de prova semiplena para um decreto condenatório. O decreto condenatório, ele exige o grau de certeza, que para se alcançar esse grau de certeza é necessário que o inquérito policial siga todo o caminho da ação penal com o contraditório e com a participação da defesa na construção da prova que vai servir de base para uma decisão de qualidade, uma decisão de qualificada do juiz, né? Então é essa a abordagem que nós precisamos fazer. E para encerrar, nós vamos falar do prazo. O inquérito policial tem prazo para ser concluído, e o não cumprimento desses prazos pode ocasionar algumas consequências. Isso está no artigo 10 do Código de Processo Penal, cuja leitura eu vou fazer para vocês. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Uma outra questão que eu não posso me esquecer, é falar do desarquivamento do inquérito. Já já eu trato disso. Eu estou gravando, mas estou me comportando como se vocês estivessem ao vivo e a cores aqui. Então, quando o fato, parágrafo 3º do artigo 10, quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo que o juiz marcar. Ou seja, trocando em miúdos, enquanto não ocorrer nenhuma causa extintiva da punibilidade, na maioria das vezes a prescrição, esse fato poderá ser investigado pela autoridade policial pelo tempo que for necessário a elucidação do caso. E elucidação aqui, qual é o significado? A elucidação significa dizer a prova da existência do crime e a sua autoria. Na prática, o que acontece na maioria das vezes? Você tem a prova da existência do crime, mas enfrenta dificuldades para se apontar a autoria. Então, vamos aqui a uma tabelinha que nós fizemos aqui. Porque, veja, os inquéritos ele tem alguns prazos diferenciados. A regra geral é essa do artigo 10, mas tem aqui umas diferenças e eu anotei aqui. Na justiça comum, segue-se o artigo 10, né? 10 dias se estiver preso, 30 dias se estiver solto, com essa ressalva do parágrafo 3º do artigo 10. Isso é importante que vocês saibam. Na Justiça Federal, que foi uma lei de 67 que criou a Justiça Federal, e com ela veio esse prazo. O inquérito, se o acusado estiver preso, são 15 dias, e se estiver solto, 30 dias. E na lei de tóxicos, o prazo é de 30 dias se preso e 90 dias se solto. Eu quero até saber como vai ficar essa situação da lei de entorpecentes ante a essas novas medidas que o Supremo andou tomando.
Na lei dos crimes contra a economia popular, o prazo é de 10 dias para concluir o inquérito, estando o réu preso ou solto, não importa, na apuração de crimes contra a economia popular. E o inquérito policial militar é 20 dias, são 20 dias, melhor dizendo, se o acusado estiver preso, e 40 dias se estiver solto. Quais são as consequências? Se o acusado estiver preso e esse inquérito não for concluído dentro do prazo, a prisão passa a ser ilegal. A prisão passa a ser ilegal. Então, a consequência que eu consigo destacar para vocês é justamente essa. No caso, não vejo lógica para essa diferenciação, né? Então, mas é o que está na lei. Numa eventual prova, num eventual exame, vocês devem seguir essa digamos, tabela, né, que eu fiz aqui sobre os prazos processuais. Deixe-me ver se tem alguma coisa de que mereça destaque nos crimes, na contagem do prazo do inquérito policial. Bom, temos uma novidade no artigo 3º, letra B de bola, que trata da prorrogação. 3º B, um minuto, por gentileza. O juiz das garantias, isso é o CAPT, né? Das garantias, é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. Então, no parágrafo 2º, está previsto aqui o seguinte: se o investigado estiver preso, olha que eu estou falando já do juiz de garantias, artigo... vamos recompor aqui o raciocínio. Do que eu estou falando? Eu estou falando dos prazos para a conclusão do inquérito policial, os mais diversos inquéritos, inclusive o IPM, Economia Popular, Lei de Entorpecentes, Justiça Federal, etc. Eu já disse quais são os prazos. Aí eu estou falando agora das consequências pelo não cumprimento desse prazo, né? Quando o indiciado estiver solto, a situação ela é mais confortável, né, para a autoridade policial, para a elucidação do fato, sem ter sem que haja nenhuma consequência, digamos assim, sobre a liberdade individual. Mas agora eu estou falando já do artigo 3º, parágrafo 2º, artigo 3º, letra B de bravo, artigo 2º. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que após o recebimento deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. Mas se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Essa é a redação do artigo 3º B, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que
eu estou com dificuldade aqui no computador. Aqui, achei. Eu tinha feito uma anotação aqui, mas está aqui o parágrafo 2º, incluído pela Lei 13.964 de 2019. Vou dar a importância e vou voltar a ler. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Minhas amigas, meus amigos, vamos agora ao artigo 18 do Código de Processo Penal. Eu quero dizer também que o inquérito, uma das características do inquérito policial, isso me veio agora, ele é indisponível. A autoridade policial não pode arquivar inquérito. O arquivamento se dá na moldura daquilo que nós estudamos na aula passada. O artigo 28, que eu, só como parêntese, vou fazer de novo a leitura. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará a vítima ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Isso aqui é o arquivamento. Agora vamos ao desarquivamento. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, está falando em autoridade judiciária, repare, por falta de base para a denúncia, a autoridade poderá proceder novas pesquisas e, se outras provas tiver notícia. Veja bem, aqui eu só vejo uma coisa que merece assim, um destaque. O que são outras provas? Volto à leitura. Eu estou sendo cansativo, mas é que eu estou querendo que vocês, como eu não tenho na gravação o auxílio de vocês para que façam a leitura dos artigos do código, né, e que me acompanhem aqui em tempo real, eu vou repetir a leitura para eu dar um destaque e finalizar essa gravação. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, vocês perceberam que agora essa situação ela foi modificada pelo artigo 28. Mas isso já foi explicado na aula passada, portanto não tenho nada a acrescentar. Por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas. Ok? Tudo bem, tudo certinho. Prossegue. E se de outras provas tiver notícia. O que eu sempre cuido de explicar aos que me ouvem, aqueles e aquelas pessoas, colegas que nos ouvem, homens e mulheres, é que é o seguinte: essa expressão, outras provas, são aquelas diferentes daquelas que já foram examinadas. Porque se não for assim, você terá uma infinidade você irá gerar uma insegurança jurídica superlativa, porque basta que se peça o desarquivamento com base naquilo que serviu de suporte para o arquivamento, para se desarquivar o inquérito. E não pode ser assim. É preciso que haja segurança jurídica. Então, o legislador, ele falou, se de outras provas tiver notícia. Qual é a minha preocupação? É o conceito de novas provas. E o conceito de novas provas, para mim, é no sentido de que novas provas são aquelas
que não passaram pelo crivo no momento do arquivamento. Entenderam? Então, com essas considerações, eu espero ter quitado a minha dívida para com vocês em relação à aula passada. Meu saldo volta a ser positivo e nós voltamos no dia 9 de julho. Julho nós teremos 2 aulas, 9 e 23. Nós vamos voltar falando do juiz de garantias e é extensa a pauta para o dia 23. Vou falar do acordo de não persecução penal, busca e apreensão, aí já as cautelares aí, né? Interceptação telefônica, interceptação ambiental, quebra de sigilo das comunicações e de dados e colaboração premiada. Vamos administrar no mês de julho essa quantidade imensa de assuntos. De qualquer maneira, foi um prazer e nós estamos aqui, através de Francisca, para solver qualquer dúvida que porventura vocês tenham em relação aos assuntos ministrados aqui em aula. Um bom dia, um excelente sábado, um excelente domingo para todos e todas.